Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso, do nosso curso de teatro infantil da Universidade Estadual da Paraíba. E hoje nós vamos debater sobre a comédia dell'arte, a importância da comédia dell'arte para o teatro. Só recapitulando para vocês, na nossa última aula a gente falou sobre o teatro na Idade Média e eu disse que ia lembrar sempre, trazer para vocês sempre alguns detalhes, alguns fatos importantes desse período tão sombrio na história da humanidade que foi a Idade Média, e é tanto que o teatro sofreu tanto com isso. Você vê a Idade Média, ela tem início no século III, logo 3 séculos após a morte de Cristo, certo? E a Idade Média ela surge com a queda do Império Romano, certo? 300 anos depois de Cristo, o grande Império Romano ele cai, que foi um império muito importante na história da humanidade, e as situações políticas humanas e sociais do planeta, da Europa e da Ásia naquele momento, ficam muito difíceis. Surge também nesse período um fator que é muito importante, que eu quero conversar com vocês e debater, que tem muita semelhança com essa questão da pandemia atual que nós estamos vivendo agora em 2020 do coronavírus, que a ascensão no século III depois de Cristo, a ascensão do Império de Gengis Khan, que a gente escuta muito nos livros. Gengis Khan vem da Mongólia com um império gigantesco de soldados, e ele foi filho de indígenas que foram torturados e muito maltratados pelos chineses. Então ele resolve invadir a China no século III. E a China, nesse momento, é onde a China começa a construir suas muralhas, que eu sempre tenho um interesse muito grande de saber de onde vinha a ideia das muralhas da China. E foi nesse período que a China começa a construir as muralhas, certo? Nessa época ela já tinha 30 quilômetros de muralha, com 7 metros de altura, para se proteger da invasão do exército de Gengis Khan. Esse império de Gengis Khan, ele foi o maior, certo, superando até o Império Romano, e que invade e se expande da Ásia até a Europa Oriental, se tornando assim um período de muita tortura, de muito sofrimento, de muita turbulência para aquela população daquele grande território. E nesse momento surge a peste bubônica, que é nada mais, nada menos do que as pulgas dos ratos pretos que se espalham pelo mundo, que surge lá na China e sai da Ásia e invade a Europa, dizimando 1/3 da população da Europa, porque as situações de limpeza e de higiene eram precárias. Não existia nada que a gente possa imaginar agora com relação aos nossos meios higiênicos. Então, as pessoas morriam muito cedo, as pessoas não se tratavam, elas não se cuidavam, não existia higiene bucal. Só um exemplo para vocês verem que a pessoa, quanto mais tivesse dentes cariados, quanto mais dentes estragados, mas ela era uma pessoa virtuosa, porque dava a entender que ela tinha condições e ela comia doces, porque era um período de muita turbulência e de muita fome, a Idade Média, e as pessoas que tinham o privilégio de comer muito e eram gordas, elas eram privilegiadas, e as pessoas que tinham os dentes estragados, elas podiam comer doce. Então foi um período muito sombrio, muito devastador, que vai até lá quando a queda de Constantinopla, certo? No início do século XV, que também quando tem a questão das grandes navegações
que é aí que o Brasil começa a ser explorado pelos portugueses. Então, só recapitulando, a Idade Média ela vai do século III até o século XV. São 13 séculos, 1.300 anos de muita turbulência, de muito sofrimento, e que o teatro fica praticamente isolado. Mas as pessoas queriam a alegria, queriam a diversão, queriam o lazer. E em 1500 surge a comédia dell'arte, não é, para trazer a alegria, para trazer a diversão para a população da Itália, que a comédia dell'arte ela surge na Itália, ela se expande pela França e ela passa um tempo bem longo, são 3 séculos de sucesso dessa comédia dell'arte. O que significa a comédia dell'arte? Eram companhias de artistas que eles eram nômades, eles viajavam de uma cidade para outra, buscando o público, as cidades, a população, para eles levarem consciência, porque isso é muito bem importante a gente destacar, de que a comédia dell'arte, eles faziam espetáculos políticos, sociais, de conscientização. Não tinha uma história escrita, que isso lembra muito o teatro do improviso atualmente, né? Então o playback tem essa técnica também da coisa no improviso, mas tinham personagens fixos. Esses personagens fixos, eles eram 3, né? Que eram os personagens intitulados pelas os criados ou as criadas, os veques e os enamorates. Então, os criados eram geralmente os mais espertos, que pintavam o rosto, que usavam máscaras, que eram Arlequim, que é uma espécie de palhaço, a Colombina, o Brighella, o Pierrot, que são personagens que nós, nordestinos, a gente da cultura popular nordestina, absorvemos muito as características, certo? Também existiam os veques, o outro tipo de personagem que representava a burguesia, a aristocracia da época, né? Que era o Pantalone e o Dottore. E, por fim, tinha os enamorados, que eles eram os únicos atores que não usavam máscaras fixas, que eles eram os românticos, que representavam os apaixonados. E daí vem todo o período que a gente vai falar ainda de Shakespeare na Inglaterra, certo? Onde surgem personagens como Romeu e Julieta. Mas a gente aqui do Nordeste trouxe muito das características da comédia dell'arte, e um grande autor, um grande percussor foi Ariano Suassuna, que escreveu textos maravilhosos como Alta Compadecida, Torturas de um Coração. Torturas, um espetáculo que eu tive o privilégio de participar, de ter feito o protagonista Benedito. Era um texto de Ariano Suassuna que ele autorizou e ele assistiu a nossa montagem, isso lá nos meados de 93, um projeto da Universidade Federal da Paraíba ainda, com direção de Valmir Agra, e era a história de Benedito, aquele negrinho sofrido, mais esperto, muito baseado na comédia dell'arte, que termina se prevalecendo da esperteza para conseguir vencer os desafios impostos pela sociedade. E esse espetáculo nosso, a gente rodou o Brasil inteiro, nós fomos muito reconhecidos no Teatro Vivo de Campina Grande, no Brasil inteiro. A gente ganhou vários prêmios nacionais, a gente foi considerado um dos melhores espetáculos de 93 do país. E dava uma alegria muito grande, porque a gente cantava, a gente tocava instrumentos, e era um grupo de jovens atores desbravando o Brasil. Bem a história da comédia dell'arte. Lembrando que a comédia dell'arte, eles usavam carroças, e eles iam viajando de cidade a cidade, pregando a alegria, que é o papel do artista, a conscientizar de uma forma dinâmica, criativa. Então,
Nossa aula de hoje é basicamente voltada para a comédia dell'arte, para a resistência do artista, a resistência da arte, e agradecer por sermos artistas, por compartilhar com vocês esse momento tão produtivo que é fazer arte, que é ser ator. E lembrando do grande desafio que é da existência, de vivermos e lutarmos pelos nossos ideais. E hoje a gente encerra também nesse debate sobre a Idade Média. Na próxima aula a gente vai falar sobre o teatro elisabetano na Inglaterra. É o teatro onde surge os textos maravilhosos de Shakespeare, tá bom? E fiquem todos bem, se cuidem. Lembrem da respiração, certo, gente? Da respiração, da máscara facial. Não tenham vergonha de se olhar, de brincar, se expor no espelho, de mostrar o seu lado criança que todos nós temos e a gente não pode perder, para que a vida fique mais leve e muito mais divertida, certo? Diversão com responsabilidade, cidadania, democracia, e viva a arte, viva o conhecimento, viva as pessoas, viva nós, viva vocês, viva a arte. Até logo, uma satisfação tem sido estar com vocês o tempo inteiro. Até breve. Tchau, beijo.